Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub do PetCC. Nessa aula então a gente vai continuar falando sobre branches, ou continuar entre aspas, né, porque a gente já falou um pouco sobre isso. Mas nessa aula é dedicada a branches, tá? Então aqui nessa aula a gente vai criar novos branches, acessar branches e fazer merge entre branches, tá? Eu já dei uma ideia nas últimas aulas do que é um branch, né? Basicamente ele é uma linha do tempo de desenvolvimento, tá? Uma linha do tempo de commits. Então, geralmente a gente tem o branch main, né? Ou o master, que é o único branch que tem no nosso projeto por padrão. E a gente vai fazendo commits e eles vão ficando numa linha. Mas como eu já dei spoiler em alguma aula aí pra trás, eu posso ter outro branch com outras coisas, tá? Então, esse é o primeiro comando que a gente vai falar, que é só o git branch, ele vai mostrar quais branches existem no meu repositório, tá? Quais ramificações, quais linhas do tempo existem no meu repositório, tá certo? Então, eu tô com um exemplo aqui da aula passada. Na verdade, eu fiz até mais um commit aqui, mas aí eu percebi que eu não estava gravando. Mas, basicamente, eu tô com o mesmo repositório aqui de antes, né? Só que agora eu adicionei mais um arquivo B aqui, né? E fiz mais um commit com ele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar o comando git branch. E ele vai mostrar main com uma estrelinha do lado. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu tô no branch main, né? Claro, porque se eu olhar aqui, né, o head, que é onde eu tô, né, onde tá a minha área de trabalho aqui, tá apontando pro main, que é o meu branch principal, né? Aqui tem o branch do GitHub, né, mas esse aqui não vem ao caso agora, porque aqui a gente vai focar mais em repositório local mesmo, tá certo? Bom, então vamos pro próximo, vamos voltar para os slides aqui, que no próximo slide eu mostro como que cria um branch, tá? Se eu rodar o comando então git branch nome, ele vai criar um novo branch aqui chamado nome, que vai, né, meio que compartilhar o mesmo commit que eu tô, tá certo? Então aqui eu vou ter o branch main nesse commit aqui, e eu vou ter o branch nome também nesse commit aqui, tá certo? Então se eu voltar aqui, e eu rodar git branch teste, e eu rodar agora git log online all, tá aqui, né? Então tem o meu head e eu tenho o teste, tá? O head ele tá apontando para main, tá certo? Pro branch main. Então se eu fizer um novo commit aqui, esse commit vai ficar no branch main, tá certo? Então se eu vier aqui, por exemplo, e criar um arquivo d.txt, ou fazer qualquer outra alteração aqui, né? Não importa. E eu vier aqui e rodar git commit, git add, aliás, git commit -m, arquivo D, se eu fizer esse commit e rodar o log agora, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que eu fiz esse commit no branch main, tá? E o branch test ficou aqui embaixo, beleza? Então, eu criei em branch e eu posso seguir desenvolvendo nesse aqui normalmente, tá? Enquanto isso, o branch test vai ficar ali embaixo, tá? E acho que no próximo comando aqui eu mostro que eu posso usar o comando git switch para mudar de branch, tá? Então, se eu rodar lá git switch test, eu vou ir pro branch test, tá? E o meu head, ele vai então apontar pro branch test, tá? Git switch test. Checkout também funciona, tá? Como você já talvez tivesse... Opa, escrevi switch errado. Git switch test. Aí. Pronto, agora o head ele tá apontando aqui pro teste e eu posso fazer um commit no teste, tá? Percebe aqui, ó, que o meu arquivo D não tá mais aparecendo aqui, né? Porque realmente o arquivo D, ele tá no main e agora eu tô no teste, tá? Então aqui ainda não existia o arquivo teste. Eu posso vir aqui e criar um arquivo, por exemplo, e.txt, e se eu adicionar esse arquivo aqui e comitar ele vai ficar pertencendo ao branch test, tá? Então vamos rodar um git log, porque os commits que eu faço, né, eles vão pro branch que o meu head está apontando, né? Então o meu head ele tá no teste. Então se eu fizer commits aqui, esses commits vão pertencer ao branch do teste, tá? Então se eu rodar isso aqui agora, eu tenho uma divergência, né? Porque lá no meu branch main, eu criei um arquivo D,
E aqui no meu branch test, que é onde eu tô, eu criei um arquivo E. Tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia do branch, né? Eu posso ter dois ramos de desenvolvimento, duas linhas do tempo que podem, inclusive, compartilhar todo esse grupo de commits aqui da base, né? Então, por exemplo, eu posso ter toda uma base de desenvolvimento e chegou num ponto assim que talvez eu quero testar uma ideia, eu quero testar, talvez se eu usar uma biblioteca em vez da outra e eu não quero ter que alterar o meu branch principal, eu crio um branch para fazer esse teste, ou eu crio um branch para permitir que outra pessoa trabalhe só naquele branch e eu trabalho no meu, e coisas do tipo, tá certo? Ou eu quero trabalhar uma versão diferente, uma ideia diferente em cima do código básico que eu tenho, tá certo? Bom, então, uma coisa que eu tinha falado nas aulas passadas, lá nas primeiras aulas, é que eu podia dar um checkout num branch aqui embaixo, num commit aqui embaixo, aliás, e criar um branch lá, né? Seguir um desenvolvimento de lá. Então vamos fazer isso. Git checkout. Vamos voltar para esse 5AD3 aqui. 5AD3, né? Que é esse quando eu criei o arquivo B, tá? Então só vai ter o arquivo A e o arquivo B. Na verdade, vamos voltar para o B080, que tinha coisas mais interessantes lá, tá? Eu voltei então para trás. Ó, eu vim para cá agora, tá? O meu head tá aqui. Só que o head ele não tem branch nenhum aqui, né? Então se eu fizer commits, até posso fazer commits aqui, mas vai ser uma coisa meio sem sentido. Então eu tenho que criar um branch. Vamos criar um branch aqui. Pode ser antigo. Tá? Então eu criei um branch aqui agora, tá? Vamos rodar o comando git branch para ver que branches existem. Tá? Tem o antigo, tem o main e tem o teste. O head ele não tá apontando para ninguém ainda, tá? Então se eu rodar... aqui é a estrelinha onde eu tô, né? Então meu head ele tá como detested aqui, né? Mas basicamente se eu fizer assim, deixa eu mostrar no log pra vocês como é que isso fica. Ó. O head ele tá aqui e o antigo também tá aqui, mas o head não tá apontando pro antigo, tá? Então eu tenho que rodar o git switch antigo. E agora sim, né? Se eu mostrar aqui pra vocês, agora sim o head ele tá apontando pro antigo e os commits que eu fizer vão pra esse branch antigo aqui, tá certo? Vamos rodar git branch agora, ó. Agora ele tá mostrando que eu tô no branch antigo, tá? Beleza? E agora eu posso fazer um commit aqui, por exemplo. Arquivo teste antigo, por exemplo. Se eu vier aqui agora, vamos adicionar esse cara e vamos commitar teste antigo e vamos rodar um log agora, ó. Então, aqui estão os 3 commits da base, que são comuns a todos os outros, né? Lá em cima eu tenho o head apontando para o antigo e está aqui o teste antigo, tá? E o resto, que é todo aquele main, aquele teste, tudo aquilo que estava lá em cima, está aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma divergência, né, no passado, que me leva a essas 2 ramificações principais. E dentro dessa outra ramificação aqui eu tenho esses dois caras aqui, tá certo? Eu vou apagar esse branch antigo aqui porque ele vai ficar me enchendo o saco aqui, ele vai ficar atrapalhando visualmente aqui e não vai ficar muito legal. Então eu vou dar um git switch pro teste, pode ser? Ou pro main, não sei. Vamos dar um git branch delete -f antigo, tá? Vamos dar um git log agora. Tá aqui, tá? Eu apaguei o branch antigo porque não queria ele mais uma informação na tela aqui, tá certo? Mas eu poderia deixar ele aqui sem nenhum problema, tá certo? Foi mais só para exemplificar mesmo que eu posso fazer isso, tá? Bom, então deixa eu ver o que eu tenho que mostrar agora para vocês. Mostrei o switch e o merge, tá? Então o merge ele faz o seguinte, ele vai fundir 2 branches num só. Tá, então vamos voltar aqui. Eu tenho esse caso aqui, né? Eu criei um arquivo D aqui, eu criei um arquivo E lá. Eu tô no main, vamos criar um outro arquivo aqui, por exemplo, f.txt, poderia ser qualquer coisa, né? Acho que isso vocês estão entendendo, né? Que esses arquivos de texto são um exemplo, na prática a gente teria coisas mais complexas, né? Vamos então fazer um git add. Eu posso fazer na mesma linha assim, tá?
arquivo F. Vamos rodar um git log. Tá aqui, tá? Então aqui tá o meu main e aqui tá o meu teste, né? O meu branch test. O que eu vou fazer? Eu vou fundir os dois. Eu quero que as mudanças que eu fiz nesse teste aqui e as mudanças que eu fiz no main, ambos estejam no mesmo commit, tá? Eu quero trazer o arquivo E para cá agora, tá? Aqui no gráfico que eu mostrei, né? Eu criei um arquivo 1 aqui nesse ponto, eu criei um arquivo 2 aqui nesse ponto, e agora eu quero ter um commit com os dois arquivos, tá? Então eu quero um commit aqui que tenha tanto o arquivo D e o arquivo F, mas também tem o arquivo E. Então como é que eu faço isso? Git merge, né? Eu já estou no main, né? Então eu vou dar um merge com o teste. Merge test. Tá certo? Ele vai abrir aqui uma janela sobre a mensagem que eu quero que esse commit tenha, tá? Eu vou só salvar, Ctrl S, Ctrl X, e tá aqui, né? Então agora eu tenho o arquivo A, o B, o C, o D, o E e o F, tá? O E eu trouxe, né, lá do meu branch test. Então se eu rodar um git log agora pra gente ver como é que tá a situação, olha o que aconteceu. Eu tive em algum momento uma divergência da minha linha de desenvolvimento aqui, né? Então aqui tá essa estrelinha aqui, né? Ela é esse cara aqui, ó, que é a criação do branch test com o arquivo E. E essas duas estrelinhas aqui, ó, elas são esses dois caras, que é o arquivo D e o arquivo F. Então aqui eu tinha o arquivo E e o arquivo S nessa linha, e o arquivo F, aliás, nessa linha do tempo aqui. E nessa outra linha aqui eu tinha o arquivo E. Aqui pode ficar meio confuso de se ler, tá? Mas sigam a estrelinha aqui, tá? Sigam o asterisco. Bom, eu posso dar um git push, né? Isso aqui. Que ele vai atualizar lá no meu GitHub, tá? Deixa eu ver como é que fica a situação aqui. Tá aí, ó. Tá aí o branch main. Eu só tenho esse branch e tá aqui os arquivos. Eu poderia também, tá, dar um push no teste, tá? Vamos fazer isso. Git switch test e vamos fazer um git push origin test, tá? Isso aqui vai criar um branch test lá no meu GitHub, tá? Deveria criar pelo menos. Tá aqui. Que vai estar aqui ele, né? Sem o arquivo D e o arquivo F. Porque, né, o commit do teste tá aqui atrás, né? Eu só tinha o arquivo E nele. E isso cria um novo branch aqui, tá? Então eu também tenho branches no GitHub. E eu acesso eles aqui, né? Aqui ele tá me dizendo, né, que eu tenho 2 branches. Outra coisa... Deixa eu limpar esse terminal. Eu posso... Ó, aqui ele tá até me mostrando, olha que legal. Que existe, né, o branch origin test. Eu posso também... Eu tô no branch test aqui, né? Eu posso fazer mais commits nele, tá? Não é porque eu fiz merge que esse branch test acabou. Eu posso seguir desenvolvendo nele aqui, tá? Vamos criar um arquivo G aqui, por exemplo. g.txt. Tá? E vamos fazer um add arquivo G, tá? Vamos fazer um git log agora para ver como é que tá a situação. Olha que loucura. Então, o meu branch test está aqui com o arquivo G. E em algum momento aqui, né, esse gráfico está fazendo uma volta, né? Que foi o merge que eu fiz. Então, eu fiz um merge nesse ponto aqui com esse ponto aqui, né? Que deu origem a esse cara, que é o meu main. Mas eu ainda posso seguir desenvolvendo no teste, tá? Inclusive, eu posso até fazer... vamos dar um git switch lá para main. Eu posso fazer outro merge. Git merge teste de novo. E agora eu vou trazer o arquivo, o G, né, que estava só nesse branch aqui, eu vou trazer para main também. Ctrl S, Ctrl X. Vamos ver como é que fica o grafo dos commits, ó. Então eu tinha... Aqui está o meu branch do teste, aqui está o meu branch do main. E eu tive 2 merges, né? Eu tive um aqui,
né, desse asterisco aqui para cá e outro desse asterisco aqui para cá, tá certo? E eu ainda posso, né, utilizar esse branch test aqui, eu ainda posso continuar desenvolvendo nesse cara, tá certo? Uma coisa que talvez vocês estejam se perguntando agora é o que acontece se eu criar dois arquivos com o mesmo nome, por exemplo. Se aqui no branch do teste eu criar um arquivo H e aqui no branch do main eu também criar um arquivo H. Ou se eu fizer uma alteração no arquivo A aqui no main e eu fizer uma alteração no arquivo A aqui no teste. Aí eu tenho duas mudanças que conflitam, tá? Eu já falei um pouco sobre conflitos aqui, tá? Que é o que acontece aqui, né? Se eu tenho um arquivo 1 aqui, ó, que é comum aos dois branches, e eu editar ele nos dois lados, se eu tentar fazer merge, vai dar conflito. Eu já falei que, por exemplo, revertes podem gerar conflito, né? Por causa que ele pode gerar um paradoxo, digamos assim. O merge também pode, tá? Mas essa não é uma aula sobre resolução de conflitos, tá? Essa é a próxima aula. Bom, essa aula era basicamente isso, tá? Então, só para deixar claro que isso aqui vai gerar um conflito e o Git ele tá preparado para tratar esses casos, tá? Isso aqui não é coisa do outro mundo, tá? E os casos que vocês imaginarem aí que podem dar conflito, provavelmente vão dar conflito mesmo, tá certo? Vamos dar um git push na main aqui e eu tenho que dar um git push no teste também, tá certo? Tá aí, olha que beleza. Se eu vier lá no meu GitHub, estão aqui os dois branches, tá certo? Bom, essa aula era basicamente isso, tá? Eu queria mostrar sobre branches e porque que eles são legais e a questão de merge, né? Espero que tenha ficado claro. Esse aqui é um dos assuntos mais complicados, tá? Eu diria que até provavelmente a maioria das pessoas que trabalham com GitHub, GitHub não precisa saber disso aqui, mas é legal saber porque é um conhecimento aí que às vezes pode ser útil, tá? Às vezes vocês não precisam saber esses comandos todos que eu usei de core, tá? Mas eventualmente é útil saber que isso aqui existe, para caso vocês caiam em algum problema, vocês saibam que existe uma solução para isso dentro do Git, tá? Então, bom, essa aula era isso. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.